Eu convidei aqui para moderar este painel a Ana Lúcia Grisi, founder da AFLG Climate and Natural Capital Governance. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a Abrasca, temos este super line-up para o painel para discutir COP30. Eu sou Ana Lúcia Grisi, a gente acabou de combinar aqui que a gente vai fazer uma autodescrição, já que temos o evento sendo transmitido online. Então, eu tenho 1,61 m, sou morena, cabelos longos, estou vestindo aqui um vestido azul marinho e estou com um sapato também azul marinho. Na nossa line-up, temos o nosso Super Climate Champion, Dani Osp, que é a nossa diversidade no painel hoje. Joanes Ribas, vivo, nossa aí, Head de Sustentabilidade. E a Carla Leal, nossa diretora comercial no CDP. Prazer, a nossa intenção vai ser discutir um pouquinho sobre COP, passado, e também, quem sabe, a gente consegue fechar com uma expectativa aí para os nossos próximos 11 meses de trabalho. Vou pontuar que a gente teve uma COP que foi diferente na largada, porque a gente saía das discussões, das negociações e passava para ação e implementação. E o mais legal foi ver a materialização da mudança de contexto. Enquanto a gente tinha COPs, conferências das partes de clima, sendo restritas discussões de sustentabilidade e clima, a gente não conseguia concatenar o aspecto econômico. Na COP30, isso ficou mais do que evidente, de que daqui para frente não existe mais essa divisão. Toda vez que a gente discutir desenvolvimento econômico, necessariamente a gente traz essa variável de clima e de natureza junto para as discussões. Acho que esse foi o grande ponto, para mim, de diferença e que faz reflexo em todas as atividades que nós temos de setor privado, e aí na Abrasca, na Casa das Sociedades de Capital Aberto, aí, é mais importante ainda, porque a gente tem sempre as grandes empresas que vão liderar essas discussões. Temos um grande exemplo aqui hoje da Joco a Vivo sempre fazendo isso. Então, eu vou passar. A gente vai fazer um painel aqui dividido em 2 sessões. Na primeira sessão, a gente tem uma pergunta direcionada a cada um dos painelistas, e aí eu vou para a segunda sessão com uma pergunta para os 3. Mais ou menos de 6 a 7 minutos de resposta e, por favor, já preparem as perguntas, porque nós separamos 10 minutinhos ao final para as perguntas. Tenho certeza que vocês vão ter curiosidade aí ao longo da nossa conversa. Tudo bem? Dan, a gente vai começar com você aqui, o nosso campeão climático. Vamos lá. Na sua visão e experiência, que deve ter sido bem diferente para você já o ano de 2025, nessa condição de campeão climático, interagindo principalmente com o Sustainable Business Corp, e aí com o Ricardo Mussa, como é que o setor privado está enxergando riscos e oportunidades da transição verde, especialmente diante dessas pressões de mercado e cenário global geopolítico? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E eu acho, Ana, você matou toda a charada na sua fala anterior. Estou falando sério. E levou bastante tempo para a gente chegar nisso que você acabou de falar, viu? Mas eu acho que essa é a tônica. É a ideia de que aqui é um processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Acho que a gente repetiu isso ad nauseam, mas eu acho que acabou ficando evidente. Claro que também é um assunto climático, claro que é um assunto ambiental, é um assunto da natureza, mas, essencialmente, é um assunto de desenvolvimento e é um assunto extremamente competitivo. Eu acho que isso também ficou óbvio lá em Belém e no tipo de trabalho que a chamada Agenda de Ação Climática acabou gerando com farta evidência. Eu acho que falar do setor privado como algo uníssono, acho que normalmente não funciona, mas eu acho que a gente tem uma visão, seja nas empresas, seja nas prefeituras, nos governos estaduais, que, enfim, são aqueles que estão mais próximos das pessoas, seja na ciência, nos povos originários, enfim, todos aqueles que estiveram representados nesse ciclo, não só em Belém, mas no ciclo como um todo, uma visão de que a era da implementação chegou, de que ela é de uma natureza competitiva, que nós já temos o playbook de negociação que a gente precisa. Claro que as negociações continuam e vão ter adições e subtrações ao longo do tempo, como por exemplo, o tema que foi muito discutido em Belém
do roadmap dos combustíveis fósseis, mas nós já temos aquilo que a gente precisa para fazer os 6 eixos da Agenda de Ação Climática, que são tão grandes e que possibilitam tanto trabalho ao longo de tanto tempo, que, de fato, a gente já tem o que a gente precisa. Então, nós podemos falar de floresta, nós podemos falar de indústria, de energia, de transportes, de áreas degradadas, de cidades, de desenvolvimento humano, de financiamento, de seguros, you name it, né? Do TFFF, do Carbon Credit. Então, não faltam temáticas e todas elas cruzam com as empresas, com as prefeituras, com os governos, com as populações que interagem com essas temáticas. Eu acho que isso foi o grande tema para mim, e a gente saiu com uma visão muito positiva de que o processo que foi proposto, porque houve uma alteração do processo da Agenda de Ação Climática para a COP30. A gente conseguiu, de certa forma, parecer mais, não como uma empresa, mas como qualquer organização organizada, e com um propósito muito óbvio, acelerar a implementação das soluções. E eu acho que o processo está funcionando, nós temos aí 117 até o fim da COP, talvez hoje já esteja mais, planos de aceleração de soluções, que são coisas muito objetivas, né? A gente falava um pouquinho aqui no café antes, por exemplo, do SAF, né? Que é um assunto que eu gosto muito, combustível sustentável da aviação. Então, você tem um grupo que está trabalhando organizadamente para entender como que faz para isso acelerar. Mas, por outro lado, isso é um tema super competitivo. Você não vai fazer 10 vezes a demanda de SAF no mundo de forma econômica. Você vai fazer uma vez e pouco. Quem fizer, como qualquer coisa em que o supply e a oferta e a demanda precisam conversar. Quem fizer primeiro, com a melhor tecnologia, com o melhor processo, com o melhor off-take agreement, com o país que tiver a regra mais favorável, vai gerar desenvolvimento socioeconômico no seu território. Então, aí casa de volta, né? Foi interessante, quando a gente expôs essa lógica toda em Bonn, em junho, para os países, para as partes, né? Porque esse é um evento da COP, que o meu grupo tinha que apresentar essa ideia, a primeira reação que veio dos negociadores foi: puxa, vocês vão nos dar o mapa da mina, vocês vão nos dizer, não necessariamente no ambiente COP, mas no ambiente país a país, o que a gente precisa fazer. E eu dei aqui um outro exemplo, gosto muito das coisas práticas. O Brasil desenhou uma regulamentação em que o crédito de carbono só pode sair do Brasil após completar os objetivos da sua NDC. O Brasil sai do ciclo entendendo que isso possivelmente não é uma muito boa ideia, que nós vamos competitivamente ficar atrasados e que a gente precisa justamente do valor do carbono no máximo possível para viabilizar a transição. Então, quando você for falar de aço verde, de cimento, de áreas degradadas, é muito importante aquele valor, e quanto mais alto e justificado a mercado, acraseado ele for, melhor. Então, por que não ter, numa forma lógica, controlada, como é o espelho reverso da União Europeia, que disse que vai poder comprar 5% das suas necessidades, que também faz sentido dizer, porque se você disser que vai comprar 95%, nada aconteceria lá e você transferiria o desenvolvimento. Não é que não faria nada de bom, porque você transferiria o desenvolvimento socioeconômico que fala com todas essas soluções da sustentabilidade para elsewhere. E nenhum gestor da União Europeia está disposto a fazer isso. Nós também não deveríamos fazer, mas não deveríamos fechar também, que eu acho que foi uma visão. Então, eu acho que essa foi a tônica do ambiente lá. Muitas coisas bem práticas, materiais, que eu acho que nos levam para a direção certa. E aí muitas pessoas me perguntam sempre qual que é o nosso balanço de COP, né? Qualquer um pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Depois desta fala do Dan, eu queria entender como é que a gente olha o copo meio vazio. Porque eu estou falando de precificação de carbono que leva à reprecificação de ativos, que implica em competitividade. Como é que não dá para olhar um copo cheio nisso e pensar, estamos no Brasil, temos capital natural, a gente tem muitas oportunidades para liderar a transição para baixo carbono, com bioeconomia, economia circular, é dinheiro na mesa. É só a gente estar disposto a fazer de uma forma diferente. Ou o que eu tenho brincado é pegar, a gente faz o upgrade do sistema operacional do celular com regularidade. Todo mundo está acostumado a fazer isso. A gente vai ter que fazer isso nos negócios, para produtos, serviços, modelos operacionais. Essa é a nova realidade.
há 5 anos, eu asseguro que a gente não teria ouvido o que a gente acabou de ouvir. Então, é um momento diferente e a gente teve muito impacto positivo. Mas eu vou parar por aqui, vamos para as próximas perguntas, porque senão eu vou me empolgar aqui. Jô, sua vez agora de mostrar para a gente aí um pouco de como é que vocês estão internalizando o clima e natureza na Vivo. Pensando, de novo, estamos aqui na Brasca, sociedade de capital aberto, como é que isso tem influenciado decisões estratégicas e até aí relacionamento com investidores? O que a COP30 traz de diferente nesse aspecto? Bom, boa tarde a todos e a todas. Parabéns pela Brasca e por mais este evento. O Leandro ali coordenando essa temática tão importante. Bom, antes quero só fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos claros, 1,70 m, estou vestindo roupas pretas, uma sandália clara e um colar que eu trouxe de Belém, da tribo dos Tapajós. Um detalhe, um zoom aqui. Bom, falando um pouco da Vivo nessa jornada aí de descarbonização, de metas também. Eu gosto sempre de fazer uma linha do tempo, desde o Acordo de Paris, ali em 2015, quando foram estabelecidas as metas. A gente, como uma empresa de telecom, início de 2016, a gente também estabeleceu metas para o clima, metas de redução de emissões, consumo de energia renovável, e metas para ser net zero. E todas as metas a gente foi antecipando ao longo dos últimos anos. A gente antecipou de energia renovável em 12 anos. Em 2018, a gente começou a consumir 100% de energia renovável, o que fez a nossa queda de emissão cair em torno de 60%. Então, a importância do consumo de energia renovável. Em 2019, a gente fez um novo marco, que foi quando a gente começou a compensar as nossas emissões com crédito de carbono. Naquela época era somente de proteção, hoje a gente tem proteção e regeneração. Em 2023, a gente fez um outro marco na história do nosso setor, que foi chegar a uma redução de 90% das nossas emissões do escopo 1 e 2, o que a ciência pede que as empresas cheguem nesse patamar. 2024, a gente fez um novo marco, esse foi mais de meta mesmo. A gente tem como meta, como grupo estabelecido, ser net zero em 2040. Todo mundo sabe que o net zero inclui o escopo 3. E a gente vivendo essa realidade do nosso país, que é um continente, que o mundo está vivendo de emergências climáticas, a gente decidiu que era hora de antecipar essa meta para 2035. Depois de 2 anos fazendo um estudo na nossa base de cadeia de valor, entendendo quais são os desafios, por onde começar e qual também o nosso papel como empresa, do tamanho que a gente tem, a nossa responsabilidade, o tamanho dos nossos fornecedores. A gente iniciou esse processo, a gente viu que é possível chegar em 35 com uma redução de 90% no escopo 1, 2 e 3. Então, gosto de fazer sempre essa jornada. E quando fala também de estratégia, em 2019 foi quando a Vivo incorporou no bônus executivo, redução de emissões. Então, antes do bônus, a gente já tinha metas aprovadas na ciência, já tinha a redução, já tinha olhando tanto a questão de frota, consumo de energia renovável, gerador, ar-condicionado, 2019 entrou. Foi um marco, mas ele só acelerou o que já estava na agenda estratégica da empresa. É um tema que hoje eu reporto trimestralmente para o Conselho de Administração, como que a gente está nas nossas reduções de emissão. Qual é o plano para continuar até 35 com essa meta? A gente deve ter um novo marco esse ano, que eu não posso contar, mas a gente reduz um pouco mais do que a ciência pede, do escopo 1 e 2. E do escopo 3, a gente começou um processo em 2021, avaliando os nossos fornecedores. Hoje, eu vi que o Kiva está aqui, a gente tem fornecedores nossos. A gente tem mais de 1.200 fornecedores na Vivo. Se a gente olhar, é muita empresa, desde pequenas, médias e grandes empresas. E a gente fez um diagnóstico. Dessas 1.200, para vocês terem uma ideia, 125 são os mais intensos em carbono, representam mais ou menos 85% das emissões da Vivo. Então, é muita emissão num bloco pequeno. A gente contratou uma consultoria, uma Big Four, para fazer todo um trabalho com essas 125, que eu tenho pequenas, médias e grandes. Níveis de maturidade ou nem maturidade elas tinham. E quando eu falo que não tinham, ela não sabia nem que tinha emissão.
E no piloto, a gente chamou 2 empresas para começar um piloto para começar a entender onde estavam as emissões, fazer inventário. E as 2 empresas, elas não queriam, porque, Joanes, não tem sustentabilidade na minha empresa não tem esse tamanho, isso vai me dar mais trabalho, isso vai me dar custo. E a gente pediu uma oportunidade para a consultoria começar um trabalho, e eu falei para as 2 empresas assim, a gente vai te dar ganho financeiro, confia. E foi a chave que a gente conseguiu mover. 6 meses depois, o projeto era para ser um piloto de 1 ano, essas empresas voltaram para agradecer, porque eles tiveram um ganho financeiro muito grande. E ganho, gente, eu estou falando de eficiência operacional mesmo, controle de combustíveis, manutenção de carro. Então, teve esse ganho, a gente entendeu que era a hora da gente começar isso a trazer para outras empresas. Hoje a gente tem essa consultoria, eu falo que a consultoria são dos nossos fornecedores, e a consultoria ela faz muito um trabalho de engajar. Então, primeiro, a gente tem vários workshops ao longo do ano, as empresas que têm interesse, elas acionam a consultoria vai lá, faz toda uma avaliação, faz o inventário, define plano de ação, define meta e também meta aprovada na ciência. A gente vai fechar o ano agora com 2 grandes empresas que elas terão metas aprovadas pelo SBTi. Então, a gente vê essa jornada de quanto uma empresa também tem o papel de puxar essa cadeia, né, para fazer com que elas trabalhem numa forma muito mais sustentável, mas contribuindo para a descarbonização. Esse é um processo, eu costumo sempre reforçar, que ainda é um processo que a gente está engajando, está chamando os fornecedores, mas no futuro, ou as empresas elas serão sustentáveis, não tem como trabalhar com a Vivo, porque a gente tem uma meta para atingir em 35. Então, quem embarcar nessa jornada vai ter que estar numa jornada de descarbonização. Como você bem colocou, né, Jô? Quando a gente tem uma empresa âncora que já inseriu essas variáveis no seu próprio planejamento estratégico, o passo seguinte é trabalhar com a sua cadeia de valor. E o mais legal é que você hoje já tem os resultados que comprovam que, na largada, em 6 meses, eficiência operacional já foi sentida financeiramente. Toda vez que a gente trabalha com as questões de sustentabilidade, a implementação vai gerar essa redução de ações que não eram as ideais, gerando eficiência. A gente tem isso comprovado em muitos setores, mas é muito interessante a resistência inicial. Se não fosse a Vivo, de fato, colocar, olha, nos dê a oportunidade, porque a consultoria já está aí, dificilmente isso teria sido implementado. Então, a gente tem essas ações em cadeia que são muito relevantes. As empresas âncoras, e aí, né, associadas da Brasca aqui, por favor, vejam um exemplo materializado. Isso é redução de riscos para a Vivo. Não só descarbonização como um todo para o escopo 3, mas isso é redução de risco. Vale muitíssimo a pena. E falando aqui um pouco de redução de risco, mas puxando para um viés mais amplo, vamos agora para a Carla CDP. Primeiro, acho que vai valer você explicar um pouquinho do CDP, plataforma, Carla. Mas aí, já entrando na nossa questão aqui, falando sobre os relatos de sustentabilidade, que deve ser um tema que já está transitando na agenda de todos aqui pela Brasca. Como é que a gente está entendendo gaps e boas práticas que vêm de disclosure na América Latina? E como é que a gente conecta esse panorama com as discussões de transparência, cumprimento das nossas NDCs, que são as metas globais aí do Brasil para redução de emissão de gases, e também com a composição do tal do balanço global de emissões, o Global Stocktake, no guarda-chuva de COP30. Bom, boa tarde a todos. Antes de eu responder a pergunta, eu diria que não tem como voltar com o copo meio vazio da COP. Só dá para voltar com o copo cheio. Eu acho que eu voltei da COP com orgulho de ser brasileira, com orgulho de tudo que nossas empresas apresentaram. Nós tivemos N casos, nós tivemos a Case, nós tivemos a Febraban, a CNSEG, na Casa do Seguro, dando um show, mostrando que nós temos um arcabouço legal, regulatório, pronto para a implementação. Nós tivemos a UI com vários cases apresentando. Enfim, eu acho que nós fomos, como Brasil, como empresas, excepcionais naquilo que nós mostramos. N casos em N indústrias, e eu voltei extremamente feliz.
E no mood de não podemos deixar a peteca cair, temos que continuar, e essa parte de reportar é só um detalhe do que a gente já faz com maestria. Então, assim, para responder sua pergunta, primeiro eu acho que é interessante entender a arquitetura global disso que a gente está falando. Quando teve o Acordo de Paris, 2015, todos os países do mundo fizeram seus inventários de emissões de gases de efeito estufa e colocaram, então, nas suas NDCs, né, que são as suas contribuições nacionalmente determinadas, quais eram suas metas de redução. Essa foi a NDC 1.0, depois nós tivemos a NDC 2.0 em 2020, que, somando todas as metas de todos os países, estava levando a gente a um aquecimento de 2,7 graus a 3,2 graus Celsius. Né? Não é um cenário muito bom, não é onde a gente quer chegar, e chegamos em 2025 com a meta de ter uma nova NDC, que é a NDC 3.0, onde, de novo, os países têm que trazer suas metas, suas ambições, e como que nós atingimos essas ambições. Então, o Global Stock Take nada mais é do que olhar todas essas ambições somadas das empresas e fazer um monitoramento do aonde estamos de verdade. E os países demoraram, atrasaram para submeter suas metas, isso faz parte do processo, porque é complexo. Mas é aí que entra a importância da gente ter os dados. Da onde que eu vou pegar essa informação? O que é a meta do Brasil? A meta do Brasil é reduzir desmatamento, diminuir a minha emissão de metano, reduzir as emissões da indústria. É diferente de outros países. Então, cada país tem que ter sua meta. E nós, aqui no Brasil, então, nós temos que a nova lei do carbono, que vai obrigar todo mundo que emite acima de 25 mil toneladas por ano a ter uma redução das suas emissões. E todo mundo que emite mais de 10 mil toneladas por ano a ter, no mínimo, publicação do seu inventário. Então, para tudo isso, a gente precisa de dados. E o que é o CDP? O CDP é o Carbon Disclosure Project, é uma ONG que nasceu há 25 anos atrás, coletando informações sobre clima, e hoje a gente coleta informações de mais de 24 mil entidades. Então, não só empresas, mas também cidades, estados e regiões. Então, se antigamente a gente coletava só emissões de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, hoje nós coletamos informações sobre tudo. Quem tem meta, qual é essa meta, se a empresa está evoluindo, parabéns para a Vivo, está lá nos nossos relatórios, como que está sendo essa trajetória, e a gente consegue informações consolidadas. E o que a gente faz com esse banco de dados de 25 mil entidades reportando? A gente faz várias coisas. Primeiro, a gente faz parcerias com os governos para apoiar no desenvolvimento de políticas públicas. Então, temos parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com a CVM. Então, apoiamos o Data Clima, apoiamos o Cirene, que é o Inventário Nacional de Emissões, para ajudar a consolidar essas informações. Então, ajuda a estabelecer políticas públicas, mas as empresas também elas podem usar para não ter que recriar a roda. Todo mundo tem que responder IFRS S2, vamos olhar o que as outras empresas, as outras 20 mil empresas do mundo estão reportando em termos de risco físico, risco de transição, como elas estão fazendo isso, qual é o impacto financeiro. Então, nós temos condições de ajudar as empresas a fazer esses benchmarks. E uma coisa que o Dan comentou, métricas de eficiência. Vou comparar toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido, toneladas de CO2 por tonelada de receita de uma determinada empresa de construção civil, por exemplo. Então, eu começo a ter métricas comparativas. E, por fim, para acabar, porque eu acho que é importante, quem fundou o CDP foram investidores institucionais. Então, hoje, a gente tem mais de 640 investidores institucionais
que tem 130 trilhões de dólares investidos usando os nossos dados para tomar decisão de alocação de capital. Então, o que acontece com essas empresas que estão aqui de capital aberto? Vocês vão fazer os relatórios de FRS de vocês e vocês vão mostrar para o mundo e para todos esses investidores quais são as oportunidades que tem de investir na empresa de vocês. Vocês estão abrindo caminho para o recurso financeiro chegar. Então, obrigada. Esse óculos já deu trabalho aqui nesse painel. Mas, então, de uma maneira muito resumida, é isso que nós fazemos. E é importante esse olhar de ecossistema. Estamos falando de todo mundo. Estamos falando das cidades, estamos falando das empresas, estamos falando dos investidores, estamos falando de governo. Está todo mundo junto em direção a um mundo melhor. Obrigada, Carla. Acho que aqui, no seu ponto de relato, para detectar oportunidade, o exercício vai ser extremamente relevante, porque o exercício mostra dados e processos que não eram conhecidos dos negócios em relação a clima e natureza. Então, quando a gente chegar no resultado, fizer o relato, todas as empresas já ganharam muito nesse processo, e, felizmente, eu ouvi isso de uma avaliação de um diretor global aí de uma empresa intensiva em carbono. Eu falei, agora sim. É uma obrigação. A gente teve muita discussão, inclusive na Abrasca, em relação a custos de observância, mas, vejam, são dados extremamente relevantes que ainda não eram conhecidos, vão dar trabalho da primeira vez, mas são estratégicos e precisam ir para gerenciamento de risco corporativo e para captura de oportunidades, inovação e planejamento estratégico. Como a Carla colocou aqui, quem foi para Belém não tem como voltar com um copo meio vazio. Eu também sou desse time. E vale vocês notarem um ponto que eu tenho ressaltado, a gente pega a avaliação de Carbon Brief, por exemplo, que sempre tem algum viés porque é internacional, em termos de volume de pessoas, nós fomos a segunda maior COP. A gente só perde para Dubai. Dubai recebeu 80 mil pessoas, e aí é absolutamente incomparável, né, o que existe de dinheiro transitando em Dubai, energia de combustíveis fósseis, e está tudo bem, porque foi assim que chegamos aqui. Mas, veja, a gente recebeu 56 mil pessoas em Belém. Então, não sejamos aí os vira-latas do mundo, país em desenvolvimento. A gente fez muitíssimo bem, daria para ter feito melhor, sem dúvida nenhuma, em alguns pontos meio básicos, mas, ok, fizemos da melhor forma e recebemos 56 mil pessoas. Bora para a segunda rodada aqui. Então, a gente vai fazer agora uma pergunta comum para os três. E aqui é um pouco também para vocês pensarem na agenda a partir de 2026, já que esse ano está todo mundo com a energia, já, por favor, chega o Natal. Mas, olhando para 26, aí, perspectiva dos próximos 12 meses, o que o setor empresarial brasileiro precisa fazer na prática para transformar a nossa ambição climática em ação real, com impacto nos negócios, governança e acesso a capital? Dan, podemos começar com você? Pode. Acho que tem muitas coisas para falar aqui, mas tentei pensar em duas coisas bem objetivas. Eu acho que a primeira, e eu tenho tido a chance de fazer isso, espero que todos vocês façam, é influenciar as lideranças no sentido da estratégia. Então, lideranças públicas, privadas. Então, acho que foi, não sei se foi a Ana que falou no início, ou uma das colegas, o Brasil é um enorme potencial de soluções, mas não é porque aqui faz sol e tem vento e tem floresta que as coisas vão se resolver. E se a gente pegar o exemplo agora dos países que estiveram sentados nos combustíveis fósseis, eles têm uma estratégia brutal de transformação para sair do outro lado. Se a gente pegar o caso da China, com as suas diferenças de política, a estratégia de desenvolvimento e agora virando para a sustentabilidade também é uma estratégia fortíssima. Então, nós precisamos sempre levar essa mensagem de que nós somos potencial solução, mas nós vamos nos transformar em efetiva solução e gerar desenvolvimento socioeconômico aqui dentro do Brasil, expandindo as cadeias de valor, trabalhando mais com o exterior e gerando maiores recursos para toda a nossa população a partir de uma concatenação. Exemplo prático, a nossa reforma tributária, liderada lá pelo Bernardo Api, tudo bem, é 2032, mas sem ela não dá para expandir cadeia de valor. Você nem adiciona valor, nem exporta sem empilhar um monte de crédito na cadeia, que fica extremamente oneroso. Mas essa está sob caminho de resolução. Mas o custo Brasil, especialmente a parte tributária em geral e
o custo de capital, eles são, sim, fatores extremamente nocivos a esse avanço, assim como o ir e vir de legislações. Eu dei o exemplo aqui da questão do crédito de carbono, da possibilidade de exportá-los, mas nós vamos ter uma série de questões. O próprio crédito e os programas que os governos estaduais lançaram, acho que Pará foi um dos primeiros, e já tem hoje um litígio montado. Obviamente, isso é detrator de um caminho de investimento, de um caminho virtuoso. Então, a gente precisa, sim, trabalhar nisso. Dentro das nossas empresas, eu acho que é a questão da competitividade. Eu gostei aqui que uma das colegas disse que não é para reinventar a roda, eu sempre gosto, porque a IOSP Max é o maior fabricante de rodas do mundo, então, se puderem não reinventar muito rápido, me ajuda. Mas o ponto é, usando aqui a minha própria experiência mais próxima, embora também em conselho de outras empresas que têm a mesma história, a transformação da siderurgia, as duas matérias-primas da IOSP é o alumínio e o aço, as principais, estão sendo transformados. Eu não vou estar capacitado a fazer uso dessas novas tecnologias se eu não me engajar já. Os meus processos produtivos são alterados por diferentes materiais, por outras formas de conformação dos produtos. A logística de navegação global está sendo transformada. Então, a minha logística será transformada. A parte da geração de energia, que eu acho que a maior parte das empresas do setor automotivo já fez, já foi, por si só, uma transformação, se engajar em projetos solares, eólicos ao redor do mundo. Então, nós precisamos andar todo dia nessa direção. Então, de um lado, estratégia, organizar para que a gente não disperse demasiadamente os esforços e não tome medidas contrárias ao objetivo, como política pública, e, do lado das empresas, ter a noção de que esse cavalo está passando encilhado, mas, se a gente não seguir nesse caminho de uma forma adequada, de fato, a gente fica para trás. Achei um exemplo interessante também, lá na COP, a gente tinha a questão da navegação, é um dos grandes temas de geração de gases de efeito estufa, é um dos top 5. Tem um trabalho enorme, agora teve um retrocesso na Organização Mundial, na IMO, mas, quando você fala com as empresas do setor, elas estão lutando para emplacar o seu modo. Vai ser metanol, vai ser etanol, metano, perdão, vai ser etanol, vai ser amônia, vai ser hidrogênio. E tinha alguns navios estacionados lá em Belém, já são navios efetivos, demonstrando essas tecnologias. Então, você imagina deixar para depois de amanhã, se você é desse setor, você se engajar com isso, você está morto. Né? E um outro exemplo, se anunciou em Belém um pipeline efetivo de $1 trilhão de projetos das utilities, das empresas concessionárias do setor elétrico no mundo, essencialmente de storage e grid. Então, quem não se envolver com storage, quando vai ter $1 trilhão investido, seja porque você vai ser usuário desse sistema, seja porque você é um eventual participante dessa cadeia de valor, gente, então, acho que qualquer setor que a gente for olhar, nós vamos encontrar mais ou menos essa mesma questão ocorrendo, e é isso que a gente tem que ficar muito atento e ativo. Maravilha, Dan. Acho que você deixa bem claro também que as questões geopolíticas, elas estão mais a nível de governos do que efetivamente de setor privado. Porque, quando a gente conversa com as empresas, aquelas que de fato incorporaram variável de clima e natureza para riscos e oportunidades, estão com a quinta engatada, e aí eu já delato a idade, né? Porque meu filho nem sabe mais o que é a quinta marcha no carro, mas, enfim, todo mundo continua e está acelerando os seus próprios projetos para fazer essa transição econômica para baixo carbono. Ana, essa era uma pergunta constante dos Estados Unidos. De fato, o governo federal americano não esteve na COP, mas foi a maior participação da história dos Estados Unidos em COPs. Muito forte os governos estaduais, prefeituras e, especialmente, o setor privado, se engajando em todas as discussões. E eu tive a chance de dizer ao nosso vice-presidente Alckmin, quando me perguntou sobre algumas questões, como o SAF, eu digo, muito cuidado, porque ou nós vamos ocupar algumas posições, ou o Texas vai ocupar.
não é um outro lugar, é o estado mais republicano dos Estados Unidos, onde se tem a maior produção de petróleo, mas é lá que está se fazendo uma revolução dos renováveis em áreas, por exemplo, como SAF, e biomassa, e bioenergias. Então, a gente tem que ficar muito ligado. Ótimo. Isso é música aos meus ouvidos sempre. Jô, vai lá, por favor. Muito bom. Só trazendo um pouco da COP. Realmente, para quem viveu a COP, não tem como voltar com o copo vazio, gente. Ele volta cheio e cheio de esperança para que a próxima COP ainda continue esse legado. Eu acho que, falando um pouco sobre as empresas, eu tenho falado muito sobre isso para o mercado. É hora de revisão de metas. Não dá para a gente ter meta para 2050. As metas têm que ser para agora. É 2040 no máximo. Então, esse é um chamado para que as empresas olhem as suas metas. É possível. E não só possível, como é urgente a revisão de metas para quem já está trabalhando com metas de redução. E um outro ponto é o quanto as empresas elas têm o poder de engajar a sua cadeia de fornecedores. E pouco se fala sobre isso. Acho que tem um desafio tão grande o escopo 1 e 2, mas o escopo 3 tem que estar no mesmo peso, puxando. Que se todas as empresas começarem a olhar para o escopo 3 como o mesmo desafio, que tem que reduzir, isso meio que vai contagiando as outras, né? E a gente vai formando fornecedores mais sustentáveis. Que bom se hoje a gente pudesse, no mercado, fazer uma concorrência e ficasse na dúvida do qual é a mais sustentável, que tem mais práticas, a que está investindo em combustíveis de etanol, a que está reduzindo seus gases de efeito estufa. E é difícil, então a gente tem que formar esse mercado, e cabe às empresas que estão avançando, que estão acelerando essas temáticas. Então, fica muito o meu convite aí, porque não dá para esperar, né, Dan? Obrigada, Jô. Carla. Gente, eu vou pedir desculpas. Eu juro que eu tentei fazer 3 pontos, juro mesmo, mas não deu. Eu fiz 13 pontos. Eu fui de 5 para 10, aí no fim viraram 13. Então, vou tentar falar rápido, muito rápido. Mas é o seguinte, eu fiz 13 perguntas, como se fosse um checklist para a empresa, do que eu tenho que olhar o ano que vem. Em termos práticos, na minha vida cotidiana, lá no meu departamento de controladoria, para onde que eu tenho que olhar? Primeiro, você já fez a lição de casa, já calculou seu inventário, já fez sua meta de redução, já viu se você está enquadrado lá no setor do mercado de carbono, já sabe quais são os projetos de descarbonização que você vai fazer, já sabe qual é o CAPEX, sabe quanto você vai ter que investir? Primeiro, você já sabe isso. Segundo ponto. Bom, já sei quanto que eu vou ter que investir. Eu já sei onde está esse financiamento, eu já fui olhar o EcoInvest, eu já falei com o BID, eu já olhei para a Grant Internacional, já olhei para a Sustainability Linked Bonds, LOAs, whatever, todos os produtos financeiros que os bancos e as entidades financeiras estão oferecendo. Esse é o tópico 2. Tópico 3, está na estratégia da empresa? Então, para onde que a minha empresa está caminhando? 4. Quanto a sua empresa depende de combustíveis fósseis? Se a sua empresa, e toda empresa, em alguma medida, depende, então, o que eu preciso olhar no ano que vem? Ouvir e prestar atenção e entender o que está sendo dito. O mapa do caminho, a reunião que vai ter na Colômbia, no final de abril, sobre Transition Away, né, dos combustíveis fósseis, é super importante para a gente. Gente, para a gente não perder o timing do que o Dan está falando, se a gente não prestar atenção, não ler, não acompanhar, não ficar atualizado, é isso que a gente precisa estar na nossa agenda. 5º, a sua empresa tem comércio internacional? Então, acompanhe todas as discussões que houver sobre taxação unilateral de carbono, CBAM e todas essa questão de taxação do carbono nas diversas jurisdições. 5º, cadeia de suprimentos, já falamos aqui, mas tem um ponto importante que é o 7º. Todo mundo faz inventário de carbono. O GHG Protocol se estabeleceu como uma metodologia para calcular inventário. Ótimo. Quando todo mundo se acostumou com isso e achou que o mundo estava indo bem, agora a gente vai adicionar um nível hard de complexidade. A gente vai dar um passo a mais e a gente vai começar a falar de pegada de carbono de produto.
É um método mais difícil de cálculo, é muito mais complexo, e as empresas têm que colocar isso no radar. Oitavo, olhar riscos físicos. Sim, eu tenho que olhar a metodologia do IPCC, os RCPs, os SSPs e todas essas siglas, né, que o pessoal de sustentabilidade tem que falar com o pessoal de controladoria para entender qual a metodologia certa, mas eu preciso falar com o governo. Eu preciso entender o plano de adaptação do governo, daquele município onde está a minha fábrica, porque essa interação entre o público e o privado tem que estar na minha agenda. Nono, eu preciso olhar para as oportunidades. Aqui falamos bastante das oportunidades, porque é daqui que vem o dinheiro. E essas oportunidades, gente, se a gente não colocar no IFRS S2, a gente está perdendo uma oportunidade. Claro, olhar para essa parte de governança, de reporting, olhar com força para essa questão de materialidade financeira, sem esquecer da natureza. A natureza é o nosso próximo reporting. Se já está difícil reportar clima, espera até chegar a biodiversidade. Então, é bem mais complexo. Um dos temas muito importantes da COP, que foi resultado, é transição justa. Como que a gente capacita as pessoas que não vão mais trabalhar na indústria de petróleo? Como que a gente trata das comunidades? Como que nós tratamos toda a questão de equidade social, inclusão, participação, requalificação, emprego tradicional, né, nova economia? Então, a gente precisa mudar a mentalidade do mundo. Então, esse tópico, cenário geopolítico global. Gente, quem ganha, quem perde. A gente não pode perder isso de vista. Quando derreter as geleiras, sabe o que acontece com a Rússia? Eles têm um porto que eles não têm hoje, eles têm área agricultável que eles não têm hoje. E a China, o que acontece com a China? Vai derreter o gelo do Tibete e eles vão ter muito mais recurso hídrico. E a gente, o que vai acontecer com o Brasil? A gente vai ter um impacto no agro. Então, assim, a gente não pode deixar esse componente geopolítico, mas não é o geopolítico. A gente tem que aterrissar para o nosso negócio e ver qual que vai ser o impacto no nosso custo, na nossa vida real. E, por último, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar a nossa floresta de fora. Então, a gente tem que salvar a Amazônia. Todo mundo tem que entender que tratar de natureza é parte da nossa obrigação, entender mercado voluntário, rede jurisdicional, como que isso conversa, e o mapa do caminho da descarbonização. Nós somos bons em todos os sentidos que o brasileiro pode ser. Nós somos capazes de entregar, temos as condições técnicas, temos uma economia que viabiliza, e a gente tem que considerar, não pode parar na COP, isso tem que ir além da COP. Muitíssimo obrigada, Carla. A gente tem 13 itens de to-do para sair daqui, hein? Memorizar. Em relação à natureza, o ponto só que eu vou fazer é, todo mundo aqui, com o Serginho principalmente, já discutiu bastante S1 e S2. O S3, a gente não sabe se vai ser um S3, mas que vai sair. Em outubro que vem, já temos um Exposure Draft previsto para trazer ou um S1 ampliado ou um S3 especificamente, com esse viés de riscos e oportunidades, dados materiais em relação à natureza. O que conversa muito bem com tudo que foi feito na COP, porque a gente não teve discussão de clima sem que a questão de natureza estivesse junto. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Na COP29, isso já estava lá um pouco mais tímido, mas já foi muito diferente. Dessa vez, por todas as razões, estava em todas as discussões. Então, muitíssimo obrigada. Aqui fechamos com chave de ouro. A gente tem 8 minutinhos para perguntas. Temos perguntas ou eu vou tirar as minhas aqui, as extras que eu tenho para os painelistas? Curiosidades? Tem lá atrás. Só um segundo que vai vir o microfone. Boa tarde, eu sou Janaína, sou engenheira florestal e trabalho na Vega Monitoramento, que é uma empresa que trabalha nessa questão da organização geoespacial e dos dados complementares para priorização e acompanhamento, né, das ações da onde tem o carbono. A gente trabalha principalmente no estoque mesmo, né, medindo e monitorando esse estoque que agora vai virar moeda, né? E a gente está num diálogo sobre ESG e nos preocupa, nós, né, que
trabalhamos e militamos nessa agenda há muitos anos, a velocidade das empresas e a velocidade dos mercados em relação à resposta das regulações, e principalmente falando de Amazônia, né, porque a nossa experiência com os outros biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, não são boas nesse aspecto. Como que vocês pensam o S do ISD? Eu queria ouvir de vocês agora um pouco sobre as pessoas que estão embaixo das árvores que mantiveram essas florestas até hoje. Dan, vai lá? Então, eu acho que a primeira questão é que há uma constatação global de que os ativos florestais, usando a palavra ativos, é o que tem de mais valioso hoje nessa equação toda, que é clima, mas é desenvolvimento, é business, é rentabilidade, economics, tudo isso junto, pela economia do carbono, que você também acabou de trazer aí a questão da monetização. Mas, nos ativos mais valiosos do mundo, estão as pessoas mais pobres do mundo. E isso não é só no Brasil. Então, o Brasil vinha puxando uma iniciativa, que é apenas uma delas, que é o TFFF, que explora bem o ponto que você traz, quando você diz que 20% ao menos dos recursos oriundos, por exemplo, desse facility, que deverá ser o maior do mundo, se ele chegar no seu nível estimado, que é de mais de 100 bilhões de dólares, para as populações, não de uma forma apenas ou necessariamente assistencialista, mas de uma forma, de novo, do desenvolvimento socioeconômico, como que você faz a bioeconomia aflorar e como que você traz mais valor para a floresta em pé do que derrubada, sob todos os aspectos. Quando a gente fala da recuperação de áreas degradadas, e o Brasil acabou de ganhar um prêmio, uma empresa brasileira, há 3 semanas atrás, você, de novo, está trabalhando com essa mesma lógica e dimensão, em que você viabiliza um desenvolvimento socioeconômico para aquelas populações, sempre que o objetivo desta bioeconomia e desse desenvolvimento esteja acontecendo. A gente também teve algumas experiências, a Natura e a VEG, para dar nome aqui a quem faz, fizeram um projeto piloto na Amazônia, levando a energia solar distribuída para a produção de bioinsumos pela população local. Eu tive chance de visitar agora lá com alguns cientistas internacionais, algumas comunidades no entorno de Belém, que também estão fazendo a mesma experiência de alavancar a produção, seja do açaí, seja do cacau, de uma forma que conversa com o nature-based, mas que são desenvolvimentos socioeconômicos que retiram essas pessoas de um grau de miséria. Então, acho que esse é o desafio. Quer dizer, não vai resolver um ou outro, nós precisamos trabalhar com as duas coisas juntas e não há por que não fazer as duas coisas juntas. Eu acho que esse que é o ponto. Posso fazer um complemento? A Ana já até sabe o que eu vou falar. Eu acho esse o ponto mais sensível e mais cheio de dilemas, e foi o grande ponto de interrogação que eu trouxe da COP. Qual é o melhor caminho, né, para essas populações? Porque a comunidade indígena, ela costuma ser nômade dentro da floresta. Ela tem o seu modo de vida próprio. Então, no momento em que você vai e estabelece um posto de saúde numa determinada localidade, você fixa e você muda completamente aquele modo de vida daquela comunidade. Eu não tenho certeza. E eu acho que não tem um caminho que não passe por conversar, entender quais são as melhores alternativas, entender deles qual é o melhor para eles, não impor aquilo que a gente acha que é melhor. Então, foi o maior dilema que eu trouxe da COP. Eu acho que é o maior desafio, né, quando fala de bioeconomia da floresta, não dá só para olhar para a floresta para extrair dela da natureza sem olhar para as pessoas. O Dan trouxe aqui a empresa que ganhou o prêmio do Príncipe William, que foi a Regreen. É uma das empresas que a gente contratou porque ela tem esse olhar de olhar fauna, flora e pessoas.
Porque você não pode só olhar para um aspecto, né, para a natureza, tem que olhar para as pessoas. Concordo com a Carla também, a gente tem que ouvir. O projeto que a gente fechou é um projeto de 30 anos na Amazônia, no Arco do Desmatamento, que a gente vai regenerar. São ali aproximadamente de proteção e regeneração 800 hectares. E a primeira questão que está na mesa é isso que você trouxe, sobre como envolvê-los. E a gente vai passar por essa etapa agora de escuta. Querem fazer parte do projeto? Querem ajudar a reflorestar? Querem gerar impacto econômico dos seus artesanatos? Então, passa por isso. E eu digo que é muito difícil, porque no projeto que a gente está, ali entre Maranhão e Pará, as terras, tem comunidades indígenas todo ao redor. E eu não posso dizer para você que talvez eu não consiga incluir todos no projeto, ou parte. Então, acho que o maior desafio é o S, quando a gente está falando de pessoas, comunidades ribeirinhas ali, de ter esse impacto, o ouvi-los e trazer, porque sem eles não tem floresta, né? Essa é a grande questão. Só se puder, porque esse é um tema super desafiador, né? Mas duas questões que eu trouxe da África, né? Porque a gente pensa muito no Brasil. Por causa do meu papel esse ano, eu tive que ficar um bom tempo na África. Na África, você tem 600 milhões de pessoas que não têm acesso à energia, de nenhuma forma. E essa é uma demanda número 1 deles, independente de qualquer outra coisa. 900 milhões de pessoas na África cozinham com carvão, lenha. Cada vez está mais longe essa coleta. Por uma questão cultural, são as mulheres que realizam esse processo, que leva mais de 12 horas por dia para ir buscar lenha, cozinhar, é nocivo à saúde e atrasa ou destrói o desenvolvimento pessoal de todas as mulheres envolvidas nesse processo, porque elas gastam 12 horas do dia delas só para fazer isso, para alimentar a sua família. Então, esses são os dois temas que a África colocou como itens número 1 na sua questão da justiça e da melhoria das condições. Um outro tema meio anedótico, nas minhas viagens, lembrando aqui da Vivo, nas minhas viagens agora no meio da Amazônia, o tema número 1 de satisfação é o Starlink. Porque tem conexão. Então, o fato é que, respeitados todos esses dilemas, nós temos que encontrar uma forma de gerar um pouco do desenvolvimento socioeconômico, porque, de fato, né, qualquer um desses exemplos, no caso da África, você não ter acesso à energia, você ter que caminhar 12 horas por dia para fazer um processo nocivo à sua saúde para se alimentar. By the way, ontem fui ver a exposição no MIS, para quem não viu ainda, da água, que está junto com o Jung. O drama de não ter acesso à água, eu falei aqui do acesso à energia, do clean cooking, como chama essa questão da cozinha, mas o acesso à água é o mesmo dilema, né? E, de novo, na África é o lugar em que isso está mais absurdamente desafiador. Desculpa, vou só fazer mais um complemento. Eu falei dessa questão do dilema e uma das questões foi justamente essa. Tá bom, a gente leva a conectividade, leva a internet. A gente quer mesmo que os índios acessem o TikTok, Instagram e consumam e vivam o que a gente vive? Isso é saudável para eles? Né? Mas, por outro lado, se a gente não levar e aparecerem os bandidos, né, que roubam a floresta, o ouro, o garimpo ilegal, não sei o quê, como que eles vão avisar o resto do mundo que o perigo está chegando se eles não têm conectividade? Então, são grandes dilemas e a gente tem que inserir todos esses elementos com muito cuidado para a gente preservar o que tem de melhor. E você vai descobrir no projeto lá que, se vocês não tiverem conectividade nessa área de regeneração, não vai sair o projeto também, porque ele precisa hoje de robótica, de drones, ele não pode, ele é inviável com monitoramento humano, até pela inhospicidade da região. Então, são temas super interessantes, mas que, de novo, a gente tem um caminho assim espetacular para fazer, né? Esse é o good news.
Maravilha, gente. Esgotamos o tempo aqui. Eu vou fazer o nosso resumo. Falamos de competitividade, cadeia de valor, dados, ação, passar da nossa vantagem comparativa para a vantagem competitiva. E na casa da Abrasca hoje, isso significa ROI. Então, vamos lá arregaçar as mangas, porque temos muitas oportunidades para 2026. Obrigada.